Segundo personagem da semana vai ser Bel. E eu não faço a menor ideia de quem seja. Eu não consigo puxar aqui de memória onde que eu tenha visto. Conforme eu for lendo o texto, provavelmente isso me virá à mente. Mas agora eu não consigo lembrar não. É um texto longo. E vamos ver então o que nós vamos descobrir hoje aqui. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de personagens bíblicos. Eu me interesso bastante por conhecer a biografia mesmo de cada personagem bíblico e eu tenho um livro muito bom que está me ajudando nisso, como introdução. É um livro apenas introdutório. Todos os personagens da Bíblia, de A a Z. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição. Então vamos lá. Bel. Bel, quem foi? Anteriormente conhecido como Marduk. Marduk era o principal deus do reino babilônio. Eu não sabia não, acho. Então era um deus. E foi adorado em todo o Oriente Médio, incluindo a Pérsia. Esse deus com duas cabeças é conhecido na Bíblia também como Marduk. Então Marduk é o Bel, ou Bel Marduk. Seu nome significa ele que reina, equivalente a Baal, Senhor. Ele é o deus mesopotâmico, equivalente ao cananeu Baal. Então ele é um deus lá da Mesopotâmia que equivale ao Baal dos cananeus, né? O qual, na verdade, é a personificação do panteão de deuses da natureza, os Balaíns, senhores. Bel, ou Marduk, em contrapartida, era visto como uma só deidade, mas não única. Então, uma só deidade, porém não única. Nas lendas babilônias, ele era um deus muito jovem que foi selecionado por outros deuses para derrubar um monstro maligno do mar, a deusa do caos, Tiamat. Nunca ouvi falar, eu acho. Aquela que tinha as tábuas do destino. Em uma batalha cósmica, Bel derrotou Tiamat e pendurou as tábuas no próprio pescoço. Em seguida, ele criou uma nova ordem cósmica que incluía a humanidade. Então, na verdade, é como se ele fosse o criador da humanidade, é isso mesmo? Há algo paradoxal aqui, pois nessa lenda Bel despedaça o corpo de Tiamat espalhando-o por todo o universo, e dos pedaços surgiram deuses que, de início, o elegeram para lutar contra Tiamat. A grande semelhança entre a história da criação mesopotâmica e a judaica. Então aqui existe uma correlação entre a história do judaísmo sobre a criação e também desta criação mesopotâmica que envolve Bel ou Marduk. Pois as duas se fundamentam no conceito da conquista de águas caóticas. Depois da vitória de Bel, ele assumiu posição como rei dos deuses e os notificou que o centro do universo era a Babilônia. Então, a Babilônia, centro do universo, onde ele construíra um magnífico palácio. O grande zigurate no centro da Babilônia era um templo para Marduk, e esse aspecto da lenda certamente surgiu disso. Ele foi construído durante o tempo de Hammurabi, né? No século XVIII a.C., 1800 anos antes de Cristo. Aquele que primeiro levou a Babilônia a ocupar uma posição de uma das grandes nações do mundo. Desse momento em diante, Marduk passou a ser o principal deus da Mesopotâmia. Depois da ascensão da Síria, Marduk tornou-se o principal rei nas regiões para além da Mesopotâmia, incluindo a Pérsia. E embora a Babilônia havia muito tempo já perdera o seu poder, e nessa época fosse um rei vassalo da Síria, que tem como capital Nínive, quase todos os reis assírios foram coroados no templo de Marduk, na Babilônia. Senaqueribe, se não me engano foi um rei assírio, recusou-se a fazer isso, e 7 anos depois foi assassinado por 2 de seus filhos. Os assírios se convenceram de que o episódio foi uma revanche de Marduk. Na época em que a Síria estava no auge do poder, Marduk era mais comumente chamado de Bel. Ele incorporava mais de 50 deuses menores que passaram a ser vistos como manifestações de Bel, e não como deuses individuais. Na época em que Nabucodonosor conquistou Judá, que se não me engano foi em 586 a.C., a adoração a Bel era quase enoteísta, que eu não sei o que é não. Ele era considerado não só o único deus, mas também o único que certamente era digno de ser adorado. Será que é isso? Uma vez que comandava todos os outros deuses. Seu festival era celebrado anualmente no equinócio da primavera, com sacrifícios e rituais que celebravam sua morte e ressurreição, um simbolismo do nascimento da terra depois de sua morte no inverno. Bel é denunciado de forma veemente por Jeremias. Então, quais profetas na Bíblia que denunciam a idolatria a Bel ou Marduk? Então, o primeiro que aparece nesta lista é Jeremias. Bel é denunciado de forma veemente por Jeremias, ou seja, lá no capítulo 50, verso 2, e também no capítulo 51, verso 44. E Isaías também,
no capítulo 46, verso 1, em passagens que profetizam a destruição da Babilônia. Um acréscimo posterior ao livro de Daniel relata uma série de histórias alegóricas sobre Daniel e como ele subjugou o paganismo na Babilônia. Eles falam sobre a humilhação de Bel e a prova de que ele não é um deus vivo, mas um ídolo cujos sacrifícios oferecidos a ele eram consumidos em segredos por seus sacerdotes e famílias. Então, na verdade, quem prestava adoração a esse deus estava passando os seus bens para os sacerdotes. A seguir, o relato prossegue para descrever como Daniel matou o dragão que representava os deuses pagãos, e o resultado dessa atitude foi que o profeta foi jogado na cova dos leões. E talvez, então, aquele relato das covas dos leões tenha a ver com a adoração a esse deus, Bel ou Marduk. Essa seria a segunda vez em que ele teria sido jogado aos leões. A primeira foi quando ele se recusou a adorar o rei. Então, beleza. Então, a primeira vez foi aquela que nós conhecemos já, né? Que é a adoração ao rei, não a um deus. Daniel capítulo 6. Essas lendas estão incluídas no livro de Daniel do cânon da Bíblia da Igreja Católica Romana e da Ortodoxa Oriental. Mas esse trecho específico sobre a adoração, a segunda vez que Daniel foi às covas dos leões, foi relegado como livro apócrifo, Bel e o Dragão. Nossa, pior que eu já vi mesmo esse texto aí, Bel e o Dragão, no cânon da Igreja Anglicana e da Protestante. Vou procurar saber sobre esse texto. O nome original de Bel, Marduk, foi incorporado em uma série de nomes de pessoas. Vamos ver quais são estas pessoas. Evil-Merodach, Merodach-Baladan. Esse também foi um nome gentil que o tio de Esther teve de usar na Pérsia. A Bíblia traduziu seu nome por Mardoqueu. Então aquele tio lá de Esther tem o seu nome modificado em homenagem ao próprio deus da Babilônia, Bel ou Marduk. Na Pérsia o deus era conhecido apenas como Marduk, e sua lenda fundiu-se com a da deusa da fertilidade, Ishtar. Nabu, o deus babilônio da sabedoria, foi incluído nos nomes dos reis babilônios, Nabucodonosor e Nabonido. Bom, então este foi o personagem de hoje. Descobrimos quem foi Bel, que foi o deus principal do reino babilônio e foi, na verdade, adorado em todo o Oriente Médio, inclusive na Pérsia. E o seu nome é Bel e também Marduk. Então eu fico por aqui. Amanhã eu quero tratar sobre o terceiro personagem desta semana, que será Belsazar. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu gravei aqui no canal, onde eu tratei sobre Batseba. Toda segunda-feira começo a tratar sobre os personagens e continuo até sexta-feira. Amanhã sai o vídeo de quarta, que é Belsazar. Valeu!